Fala pessoal, boa tarde a todos. A gente falando aqui diretamente do Projetos 10%, né? Para mais uma revisão. Pessoal, vamos ver aí como é que foram os mercados no dia de hoje. Dia de hoje, para as nossas ações, não foram muito legais, apesar de que no mercado futuro deu algumas saidinhas de trade ali, conseguindo aliviar um pouco as situações. Eu vou colocar, tá? Primeiro aqui o índice futuro e depois a gente passa para o dólar e depois a gente vai olhar ali as ações que tiveram trade ali para a gente no dia de hoje. Mas a gente foi bem cauteloso, parou bem rápido porque as ações estavam bem de lado. Pessoal, falando de índice futuro então, tá? Índice futuro no dia de hoje, com essa abertura no grande gap que teve, ela não era fabuloso 4, né? Muita gente sempre pergunta, essa situação para o índice futuro era um fabuloso 4? Não era. Por que não é um fabuloso 4? Porque a média móvel de 20, ela está por baixo da média móvel de 200. Ou seja, a gente não pode estar saindo na compra da primeira barra assim nesse formato. Mas aí, como vocês acompanharam até de manhã o próprio Morning Call, tá? O André trouxe compras aí para o pessoal a partir dos setups ali, dos métodos que ele utiliza a partir do Candle 3 pela VWAP, ok? E depois a partir do rompimento aqui pela sua média móvel também de 9 e também VWAP rompendo aqui esse topo no Candle ali nas 9,40. E ele deixou projetado alvos, tá, pessoal? Foi a forma como o André trouxe para vocês, desse fundo do dia de ontem, junto com esse topo, ele tinha esses alvos. Então, você tinha um primeiro alvo, um segundo alvo e também terceiro alvo, quarto alvo aí e assim por diante a partir desse movimento, tá? Então, de certa forma, esse trade, quando eu peguei a sala, o que eu fiz com o pessoal foi apenas ir acompanhando e deixar o stop pela média móvel de 9. Apesar de que quando a gente viu essa queda um pouco mais abrupta, tá? A gente quis sair antes aqui para não continuar. Então, o que acabou trazendo contexto mais na visão do próprio André foi a questão da VWAP, trazendo contexto de trade para ele, a partir da tendência aqui de alta secundária da sua média móvel de 20. Eu poderia também analisar esse mercado a partir de um movimento lateral. Movimento lateral, aonde chegou próximo à média móvel de 9, rompeu o topo, tá? No que faz o rompimento desse topo, deixa uma barra vermelha ignorada e faz o rompimento novamente, eu poderia estar entrando ou no fechamento dessa barra ou na violação dessa mesma barra. Seria um outro método de entrada antecipada. Ou no método mais conservador possível, esperando um movimento de impulso, correção, rompimento positivo, daria a compra, ok? Esse foi o movimento trazido aí pelo André junto com vocês. Depois que eu acabei acompanhando o índice aí, tá? Ele começou a fazer uma queda mais abrupta, então eu fiz a marcação desse fundo com esse topo. E nessa marcação desse fundo com esse topo, ficou um pouco, assim, não tão claro, mas foi o que mostrou para a gente na hora. O mercado ele já tinha feito um primeiro pivô aqui acima da 20, mas até aí não interessou venda. Só que aí, quando ele chegou fazendo esse segundo pivô aqui me interessou um pouco uma venda. E aí eu coloquei uma venda junto com o pessoal e o alvo era tentar chegar na mínima aqui. Como o mercado estava chegando bem pertinho, eu cheguei para o pessoal e falei, pessoal, melhor já fazer a saída parcial, quem está com um contrato tem que sair fora, porque seria um trade muito curto, muito rápido, só para a mínima. Então, por causa, às vezes, de alguns pontinhos, você perde a oportunidade de estar fazendo parcial. Então, a gente colocou esse parcial rapidamente para fazer aí. Depois o pessoal perguntou se eu poderia estar fazendo a venda na perda desse pivô de baixa alinhado com a média móvel de 20. Aqui, nesse caso, eu comentei com o pessoal que não dava, porque a média móvel de 200 estava muito na cara e o mercado poderia sentir ela. E aí, o que eu fiz aqui nesse sentido foi colocar o seu topo e o seu fundo e abrir aqui como zona de exclusão de trade. O mercado ficou lateral, então a gente decidiu não ficar aí tentando adivinhar a tendência, ok?
Esse foi o índice futuro. Dólar futuro, pessoal. Dólar futuro de manhã, tá? O André colocou junto com a turma uma venda. Só um segundo, pessoal. Deixa eu só pegar aqui e mandar a gravação no Telegram. Só um segundo. Então, o dólar, tá, pessoal, na parte da manhã, ele estava ainda dentro da congestão do dia anterior. Dentro dessa congestão aqui, pessoal, do dia anterior, eu não tinha muita coisa para estar fazendo aqui dentro, tá? O André colocou o seguinte junto com o pessoal, ele pegou essa perna de pivô que veio aqui anterior e deixou projetado com o pessoal. E através dos gifts e pullbacks do setup VWAP, ele colocou padrões de venda aqui junto com o pessoal. E quando eu entrei, eu só acompanhei a venda através da sua média móvel de 9, tá? Esses eram os alvos deixados aí por ele na parte da manhã. Quando eu estava acompanhando o dólar junto com o pessoal, eu marquei essa mínima e fiquei de olho. Bom, vou ficar de olho na mínima, porque se perder, pode ser que ela abra a venda. Nesse meio tempo, tá? O dólar aqui acabou deixando um padrão, por exemplo, dessa bandeira, aonde veio, perdeu a bandeira, fez um pullback e ativou na baixa. Foi um padrãozinho dentro. Eu não sou muito de operar esse tipo de padrão, tá? Eu já não faz muito frente ao meu trade, mas era um padrão aqui dentro dessa bandeirinha para baixo, ok? Eu preferi esperar pela mínima e ficar de olho em qual movimento eu poderia estar vendendo essa mínima. Então, como a gente pode ver aqui, o mercado vem, cutuca aqui essa situação de mínima, perde a mínima, eu tenho situação de venda. Não só aqui, como também depois aqui, eu tenho outra situação de venda. E stop pela média móvel de 20 períodos, né? Nesse horário de almoço, até o Cris estava acompanhando com o pessoal da sala e ele colocou esses padrões de venda aqui em ação junto com o pessoal, pegando aí um movimento de baixa aí bem tranquilo do dólar na parte da tarde. Na parte da tarde não, na parte da hora do almoço, tá? Que foi um movimento que, infelizmente, na parte da manhã aqui, entre o período das 10 ao meio-dia, não teve, ok? Esse foi, então, o dólar, ok, pessoal? Sobre as ações, né, a gente abriu o mercado hoje e nós fomos ali trabalhar dentro do BID. BID a gente viu um fabuloso 4, acreditem aí, nós vimos um fabuloso 4, saímos comprando o BID, infelizmente ele nos estopou, paramos por aí, não continuamos. BPAC também foi uma situação que saiu para a gente aqui no contexto num fabuloso 4 numa ilha de alta. Ela voltou, estopamos, não tivemos muito mais o que fazer aí dentro desse papel. Nós vimos também a Lame. Lame, no caso, acabou fazendo impulso, correção, ativando o trade num primeiro movimento. Essa deu alvo. Nós vimos lojas Renner. Ela também trouxe um contexto de impulso, correção, primeiro movimento com a 9, mas infelizmente essa daí também acabou correndo para o stop. O dia hoje estava bem difícil para o mercado de ações, estava muito difícil, tá? Nós vimos outros papéis também, além desse, também saindo em contexto e também voltando. Move foi um papel que saiu bem bonito, barra de ignição, barra de correção fazendo um padrão de gift, e nesse gift rompeu, tinha alvo 20 com 17, você vê, o papel voltou, estopando. Esse padrão aqui dentro da Move, na parte da manhã, pessoal, uma entrada como essa é pela violação e ponto final, não tem conversa, né? Olhar depois e falar, tava ruim, não sei o que lá, é a gente tentar achar pretexto dentro do papel, porque ela não estava ruim, ela estava maravilhosa, essa ação, para sair em padrões de compra aí na parte da manhã, ok? Esses foram ali os principais papéis, logo depois a gente começou a ficar mais receoso no mercado. Nós tivemos também JBS trouxe compra, ela tinha o seu stop por média móvel de 20, você vê que o papel até continuou numa tendência, mas estava bem complicado.
Também Locamérica chamou nossa atenção na parte da manhã. Magalu aqui, eu rejeitei padrão de compra para ela, porque ela não tinha tocado na média móvel de 20. Você vê, depois a Magalu foi embora, mas o trigger da Magalu não estava muito bom. Natura não, MRV, ela trouxe esse padrão de compra na primeira barra do dia, só que o papel estava com um volume um pouco fraco. A gente viu que o papel não tinha muito volume aí no dia de hoje. Petro acabou não trazendo contexto de trade para a gente. Prio acabou trazendo Fabuloso 4, e nesse contexto fabuloso acabou estopando, né? O mercado fazendo uma abertura um pouco mais difícil do que o comum. Vale também, a gente não viu o contexto de trade no dia de hoje. E no mercado americano, nós tivemos contexto dentro de Baba. Baba trouxe contexto num pullback de pré-rompimento. E a Boeing. Boeing também trouxe contexto aqui, a abertura da Boeing, corrigiu, rompeu o topo, foi embora aí. Vê que depois aqui deixou um power breakout de livro aí a Boeing, tá? Esses foram aí os principais papéis, tá legal, pessoal? Do nosso dia de hoje. Hoje não foi um dia muito fácil, foi um dia um pouquinho mais difícil no mercado, né? A gente estava passando por um momento no mercado de muita facilidade nos trades, ok? No mercado não estava tão difícil nas últimas semanas aí, hoje já foi um pouco mais difícil. O que abre um alerta para a gente que essa dificuldade pode ser prevista pelo movimento lateral do Ibov aqui nesse breakout. Então, pessoal, existe, né, aquele ditado do mercado, né? Os touros fazem dinheiro, ursos fazem dinheiro, os porcos levam lama. E nesse caso aqui, tá? A gente está vendo o mercado aí um pouco mais lateral. Ou seja, é um mercado difícil de se trabalhar. Não é aquele mercado muito fácil, porque passa trade que você vê em ponta compradora, você acha que o mercado vai e ele volta na tua cara. Passa trade em ponta vendedora, você acha que o mercado vai e ele volta na tua cara. São dias de alegria, são dias muito alegres, né? Dias de alegria e dias de tristeza. Porque tem dia que você vai abrir, né, o mercado, você vai falar, caramba, agora vai, eu vou ficar rico. E aí o mercado volta tudo. Aí no outro dia parece que vai acabar o mundo. Você fala, meu, o mundo vai acabar agora. Mas aí no outro dia ele já volta para cima e tudo fica mais calmo. É o mercado lateral, é o pior mercado que tem. Pode ser aqui que a gente esteja ensaiando um mercado lateral por mais tempo, tá? Isso é ruim, tá, pessoal? Isso aí é ruim. É muito bom quando a gente consegue pegar uma power trend do mercado por mais tempo, onde o mercado fica aí num movimento mais sólido, porque é mais fácil ganhar dinheiro, né? Então, quem estava acompanhando a gente aí nesse meio tempo, nossos resultados foram muito bons aí, vindo de abril até agora, porque a gente começou a ver o Ibov nessa tendência, tudo fica fácil, né? Porque as ações começam a subir, os índices começam a subir, os trades ficam mais técnicos, agora ficou de lado, o negócio samba mais. Então, nessa hora aqui, precisa de mais experiência aí no mercado, tá, pessoal? Vamos com cautela, ok? Bem, pessoal, é isso, né? Agradeço a companhia de todos vocês, agradeço a companhia do pessoal do YouTube, peço que deixe um like pra gente, tá? Deixa um like aí, compartilha nosso vídeo e nos vemos amanhã às 8 horas no Morning Call. Valeu, pessoal!